Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Esse encontro esperado aqui toda semana, você aí desse lado e eu aqui na expectativa daquilo que Deus vai fazer e vai falar conosco, porque pode ter certeza que toda segunda-feira que eu trago aqui um vídeo para vocês, Deus primeiro fala comigo, trata comigo e aí eu venho dividir com cada um de vocês. Sejam bem-vindos, vocês que são novos aí, não esquece, já se inscreve, aproveita, é rapidinho, não paga nada, deixa o joinha já, porque senão você acaba esquecendo e vamos lá para a mensagem de hoje. Eu quero falar sobre equilíbrio. Equilíbrio é tudo. O que é equilíbrio? Quando você passa por uma situação onde você consegue passar por essa situação de forma equilibrada, tranquilo, zen, né? Como eu falo por aí. Então, eu quero contar algo para vocês, sempre não citando nomes, né? Com certeza, mas eu vivenciei essa semana um fato, né? Semana que passou, de uma pessoa que ela sempre afronta as outras pessoas ou confronta de alguma maneira, né, as pessoas ao redor dela. E eu já tinha percebido que essa pessoa faz isso e eu sempre penso, eu creio que essa pessoa precisa, né, ser vista, gosta, né, de ser vista, chamar a atenção e tal. E essa semana eu estava no local onde essa pessoa chegou e então ela foi confrontada. E me chamou a atenção. E eu confesso para vocês que no momento ali eu estava nessa conversação, digamos assim, né? E eu sentia o desejo de participar de alguma maneira, né? Queria também confrontá-la, mas eu decidi calar-me e apenas escutar. Mesmo porque a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Tiago, ele fala que nós temos que ser tardio. Ai, até deixei aqui para mim não esquecer para falar para vocês, né? Que ele seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio para se irar. Então eu calei e fiquei apenas escutando a conversação. E eu percebi que ela, ao ser confrontada, ela se sentiu desequilibrada. E ela buscava uma maneira de sair dessa conversa, ou seja, ela não queria discutir esse assunto, senão ela queria fugir daquela situação. Então, queridos, o que eu comecei a entender é que nós, quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, nós temos algumas opções. Primeiro, você vai revidar, você vai bater boca, você vai discutir com a outra pessoa. Ou então, você vai fugir dessa situação, você vai buscar uma maneira de fugir. Eu não vou encarar essa situação porque eu não tenho equilíbrio para, né, lidar com essa situação. E também pode existir a maneira de você ficar ali o tempo inteiro encontrando uma desculpa aqui, uma desculpa ali para justificar o que você está fazendo, né? Então você pode também se vitimizar, né, numa determinada situação, fugir dela ou bater boca ou discutir com aquela pessoa. E nesse caso, essa pessoa que estava sendo confrontada, que é uma pessoa que sempre confrontou outras pessoas, ao ser confrontada, ela se sentiu acuada, desequilibrada, foi pega de uma situação ali que ela não sabia como agir e ela queria fugir. E a outra pessoa queria, sabe quando você vê que a pessoa está querendo provocar, né, que a conversa se alargasse, e eu percebi que ela queria fugir daquela situação. Então, eu me lembrei que as pessoas, queridos, elas, quando são tiradas do sério e perdem, né, o desequilíbrio, no caso, ou não sabem o que fazer com aquela situação, então prova, né, é um alerta para que você está... Ui, tem uma borboletinha aqui participando no nosso vídeo. Então, ela é um alerta que mostra que quem está desequilibrado é você, né? Então, você precisa observar quais são os sinais que está acontecendo dentro de você. E eu descobri naquele momento que eu quase quis também revidar, sabe? Quase quis provocar essa pessoa que sempre provocou, né? E me deu vontade de falar alguma coisa, mas eu me calei. Então ali eu pedi direção para Deus. Falei, Senhor, eu quero ficar quieta e escutar, que eu possa me controlar.
né? Eu queria ter esse equilíbrio de controlar as minhas emoções naquele momento, apenas escutar para ver qual seria o desfecho, mas também queria aprender com aquela situação, né? Não de maneira alguma, né? Para apenas ver aquela pessoa que sempre foi confrontada, confrontar, né? Sendo confrontada, para que ela sinta qual é essa sensação, mas sim para que Deus tratasse comigo também. Se em algum momento da minha vida eu sou confrontada, qual será a minha atitude? Então, essas coisas que acontecem, elas são boas porque nós aprendemos a também, sabe, descobrir como estão os nossos sentimentos. E eu estou aí já faz tempo falando com vocês, né, sobre equilíbrio, sobre as emoções, porque realmente, queridos, eu estou sendo bastante tratada nessa área. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada e uma pessoa que realmente qualquer coisa eu já, né, saio, desço do salto às vezes, fico nervosa, impaciente, e eu tô sendo tratada nessa área. E Deus está me levando a mostrar situações com pessoas para que eu possa também ser tratada. Então eu vi ali Deus, de alguma maneira, né, Deus corrigindo essa pessoa também, né, tentando com que ela veja que ela precisa ter esse equilíbrio, né? Eu creio que ali naquele momento, como ela não sabia o que fazer, ela buscou fugir dessa situação, ela meio que deixou assim a pessoa meio que falando sozinha quase, eu tenho que ir que eu tô com pressa, para que não continuasse aquela situação, aquele assunto que estava sendo incômodo para ela, né? Então eu vi ali aquele desequilíbrio, aquela falta de saber o que eu vou fazer, não sei como agir nesse momento, eu prefiro sair daqui. Então isso também tratou comigo, né? Porque muitas vezes eu me peguei em situações assim, muitas vezes, aonde eu estava aí sendo confrontada com alguma coisa que estava me desagradando, me incomodando, eu não queria falar sobre aquilo, mas talvez era um assunto que eu precisava falar, mas eu preferi fugir. Muitas vezes eu fugi de alguns assuntos para não tratar. Então aquela cena, aquela situação ali que passou com aquela pessoa fez com que eu refletisse durante a semana toda, né, coisas que já aconteceram comigo. E quando eu agi como ela, eu fugi, eu estava desequilibrada. Então nós precisamos buscar dentro de nós aquilo que está nos desequilibrando e corrigir da maneira correta, pedir para o Senhor tratar. Então essa semana passou para mim bastante assim, sabe? Fiquei analisando os meus sentimentos, a maneira como eu estou agindo, né? Eu já falei para vocês que eu estou passando por um processo, né? Das estações e eu me peguei assim a semana toda, né? Tendo que gestionar as minhas emoções, equilibrar aquilo que eu estou pensando para aquilo que eu estou passando, né? Hoje mesmo aqui gravando para vocês também passei por uma situação que eu fiquei nervosa porque eu tinha que fazer algo e não estava dando certo e eu comecei, aí depois eu parei, né, e falei, respirei fundo, vim ler, né, a matéria que eu já tinha aqui colocado, que eu queria falar com vocês e exatamente Deus foi falando comigo, eu preciso ter equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo. Nós precisamos equilibrar os nossos sentimentos. Não adianta nós extrapolarmos, nós queremos, né, fugir das situações também, não resolve. Porque se você foge, a situação ela só vai ficando maior e lá na frente para você resolver vai ser pior. Então não é muito extensa, né, a minha reflexão dessa semana. Mas sim, eu gostaria de deixar para vocês aqui que vocês reflitam e que vocês pensem o que está acontecendo dentro de você, o que te deixa, né, desequilibrado. Será que é o orgulho? Queridos, o orgulho é algo que destrói os nossos sentimentos. Nós precisamos reconhecer as nossas debilidades, reconhecer aquilo que está prejudicando o nosso crescimento como pessoa, né? E começar a remodelar a nossa vida, né? Fazer aí uma autoanálise de tudo que está acontecendo. Confesso a vocês que para mim está sendo um processo bastante difícil, mas eu estou passando por ele e cada dia eu tô aprendendo mais. Deus tem mostrado coisinhas aqui e ali, pequenos momentos onde eu tenho que refletir de verdade e aplicar na minha vida, porque se eu venho falar para vocês aqui, eu preciso aplicar na minha vida também. Então o equilíbrio emocional na nossa vida, no nosso dia a dia, ele é fundamental em todas as áreas da nossa vida.
todas. Então, nós precisamos controlar as nossas palavras e, sobretudo, quebrar o nosso orgulho. Quando nós quebramos o nosso orgulho, nós estamos dizendo: eu sei, eu reconheço que eu tenho uma falha grande, que eu tenho uma debilidade, que eu preciso de ajuda nessa situação. Então, eu mesmo, Lília, tenho uma falha grande, né, que eu preciso cuidar muito. Quando eu vou fazer algo que não dá certo, realmente eu fico nervosa, ansiosa, eu já, sabe, já quero desistir de tudo, parar, e aí eu começo a refletir. Naquele mesmo momento, eu só falo, mas o Espírito Santo vem e toca no meu coração e diz: você precisa equilibrar-se, você precisa ter tranquilidade, você precisa não fugir da situação, enfrentar e resolver, porque ao final tudo está dentro tá aqui dentro. Nós temos o controle de todas as coisas. Como eu falei no outro vídeo, o potencial está dentro de cada um. Então depende de mim. Então, se depende de mim, eu preciso fazer a minha parte. O que depende de Deus, Ele fará. E eu tenho aqui um versículo que eu estava lendo. Aí então pensei, poxa, acho que eu vou dividir com vocês esse versículo, né? Ademais de Tiago, que falou muito, né? Que nós precisamos escutar mais, né? E falar menos, e nem cirar tão pouco. E aí eu estava lendo o livro de Provérbios e me levou lá no Provérbios, no capítulo 4, e no versículo 23, aonde diz, que eu já falei esse Provérbios aqui muitas vezes. Provérbios 4, 23. A palavra do Senhor fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nesse momento, sobre equilíbrio, nós precisamos guardar o quê? O nosso coração. E o nosso coração está aqui, na nossa mente. Nós precisamos dominar a nossa mente. Ela é que vai nos direcionar para o caminho certo ou errado. Queridos, muito obrigada pela tua participação. Eu espero que eu tenha ajudado nesse pequeno vídeo a você aí refletir o que está acontecendo na sua vida. E já aproveito e peço mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o joinha já, compartilha aí com as suas redes sociais, com seus amigos, vamos aí ampliar essa corrente do bem, não é verdade? E na segunda-feira que vem eu subo outro vídeo. Assim querendo Deus. Espero você.